Você já conhecia esse... Eu vim uma vez aqui só. Você que perguntou de estacionamento, né? Então, Naquela parte ali, né? Aquela parte ali. Eu vou limpar, né? Alguém vai fazer aula, né? Então eu vou ficar olhando. Só não sei onde que ela parou, né? Você parou aqui perto onde a gente parou? Eu parei bem na frente. Na verdade, a gente começou... A gente tá... Hoje é a quarta aula, né? É a quarta já, olha, já deu um mês, né? Já deu um mês. Hoje faz um mês que a gente começou. A gente começou no primeiro domingo desse mês com essa turma, né? Bom, eu não sei que nível que você tá, e depois a gente conversa melhor sobre isso. A gente está na fase que a gente está aprendendo Hiragana e Katakana, e paralelamente a isso eu estou dando algumas matérias, né? Alguns assuntos. Bom, você vai entender como é que é o funcionamento da nossa aula. Mas o barato mesmo da gente aprender o japonês é que a gente faz uma aula curta todo dia. Entre 10 e 15 minutos eu coloco uma aula todo dia, eu mando um vídeo no grupo, né? E na verdade eu tinha essas aulas já gravadas. Só que com essa turma eu achei melhor eu fazer tudo de novo. E eu tô fazendo, vocês estão vendo lá que aqueles vídeos lá, na verdade, eu já tinha todos eles gravados, era só eu pegar e postar. Mas você mesmo vai guardar, toda vez já, o pessoal que vai entrando novo vai passando. Só que sabe o que é legal fazendo assim? Uma coisa que eu notei, que o aluno ele tem a sensação que eu estou fazendo aquilo para ele, sabe? Eu estou estudando junto com ele, não é uma coisa que eu mandei assim, que já estava pronto, né? Então tá sendo bem legal essa turma assim, né? Eu sou um cara meio novo assim no ramo de internet, assim, que eu nunca tinha trabalhado fazer aula pela internet, só dava aula pessoal e as minhas aulas na verdade eram mais individuais do que assim em grupo, né? Eu dei assim algumas aulas em grupo na época da crise de 2008, só que eu sou um cara muito assim de tratar direto com o aluno. Só que eu tô gostando dessa experiência de trabalhar com a internet, né? Esse aqui vai ser o que a gente vai estudar hoje. A semana passada, eu dei esse livrinho para vocês. Ficou faltando um para vocês? Não, cada um pegou um. Cada um pegou um? Eu lembro que faltou um, na verdade. Que na hora que eu fui com a menina aqui, não era? Chegou depois, eu acho que duas novas. Eu acho que eu mandei para o filho dela. Uma coisa assim. Essa turma que eu tô agora já é que saiu agora, que na verdade tem 5 pessoas essa turma, hoje não só veio um aluno. É uma coisa que eu deixo sempre claro para os alunos. Uma vez um aluno chegou na aula e falou assim, vai ter aula hoje? Eu falei assim, vai, por quê? Ele falou assim, porque não tem ninguém. Aí eu falei assim, não, tem você. Tipo... Não, o importante é o professor, né? O professor vai... na verdade... Ele que tem que falar, olha, eu não vou. Na verdade, tem você, então vai ter sim. Deixa eu ver alguém aqui que entrou. Bom, pode entrar, gente. Tudo bem, Camila? Eu gozaimasu. Tem uma coisinha pequena aqui? É geladeira, eu já tentei, fechei, ela para, mas depois começa de novo. Eu pensei nisso, falei, bom dia. Neide, ela tava de máscara, vocês duas de máscara fica bem parecida, que o cabelo a semana passada, não, a Rosilene aqui, ó. Na hora que ela chegou, eu falei assim, a Neide? Não, Rosilene. Bom dia, eu falei, olha, de máscara todo mundo é irmão gêmeo, né? E aí, Anderson, pode se acomodar aí. Hoje a sala tá cheia, hein? Tá aumentando o grupo. Na verdade, gente, eu acho que hoje, se a pessoa não souber Hiragana e Katakana, encerrou o grupo, né? Porque... tá. Se soubesse, melhor parar. Ô, Rafa, Então, tchau. Não, é que a partir de agora, eu acho que é assim, se a pessoa for entrar para começar do zero de novo, só se ela correr muito. Eu já, tipo assim, fechei o grupo, né? Já não anuncio mais pra ninguém. É lógico, se vocês notarem uma coisa, sempre a quantidade de mulher é maior do que de homem. O interesse é maior da mulher. Eu não sei porquê. Homem até começa uma galera no começo. Mas vamos virar essa chave aí, gente. Aí, Anderson, vamos, né? Vamos, pelo menos aí. Na verdade vai durar
essa fase que a gente está, igual, a primeira fase que a gente está do Hiragana e Katakana, como é que é seu nome, perdão? Emerson. Prazer, William. Você já lê Hiragana e Katakana? Quando o cara fala mais ou menos, já me dá uma segurança assim, porque quando a pessoa, que igual, a aula que eu tô dando, vocês podem ver, é para quem não sabe nada, né? É tracinho por tracinho, você vai fazendo e tal. Essa fase dura 5 semanas, né? Que é os 25 dias que eu falei. Vai durar 5 semanas. Você lê, Rosilene, Hiragana e Katakana? Um pouquinho também. Então, aí a gente vai fazendo as aulas, dá pra correr atrás, tudo, como é aula curta, dá pra ir correndo atrás. Depois que, a gente tá, hoje é a terceira, vamos entrar na 4ª semana já, né? A gente tem mais 2 semanas para acabar o katakana. Quem tá acompanhando, viu que a gente passou por todo o hiragana já. A gente passou. Aí você fala, William, mas eu não guardei. Lógico, o negócio é passar. Tem gente que tem facilidade e guarda. Já conseguiu, aprendi e tal, vou praticar e tudo mais. Tem gente que tem mais dificuldade. Só que a gente vai entrar no kanji já a partir da 6ª semana, a gente vai entrar no kanji, só que vai estar em hiragana escrito. E nisso aí a gente vai estar praticando. Quem não pegou ainda, vai estar praticando já paralelo ao kanji. E junto com o kanji você aprende vocabulário. Com o vocabulário você aprende as frases, né? E que a gente vai montando as frases com o vocabulário, são as palavras que a gente está aprendendo. Tem muita gente que sabe muita palavra solta, né? Igual eu estava falando com o Hilário, né? A gente sabe um monte de palavra e vai soltando ela na conversa e fica aquela, o índio, né? Min, Tarzan, you, Jenny, né? Fica aquela coisa bem indião falando, né? E uma coisa que eu gosto de explicar, que mais importante do que você ter vocabulário, não quebra não, não gostou, não precisa quebrar. Buscar máscara. Agora que A barba confunde a gente. Anda aí, Diogo. Tá todo mundo vacinado? Tomou vacina? Passaram mal? Nossa, eu tava escrevendo testamento já. Eu não dei as folhas pra vocês que chegaram depois, né? Perdão. Show. Tá furadinha já, vou colocar na pasta. Isso aqui é o que a gente vai estudar hoje, tá? Todo mundo. Nossa, eu acho que até falta. Ô Rafa, eu vou deixar você sem. Tem alguém com 2? É só uma? 6 e 7. Tá 6 a 7, tá grampeado as duas, né? Então tá certo. Tá certo? Faltou uma para uma pessoa. Depois eu. Vocês fazem junto? Passar uma pro Anderson só pra. Nossa, quantas pessoas tem? Eu tinha que. Acho que Ah, não, perdão. É que eu preparei a pastinha igual da semana passada. Que eu tô. Na verdade, esse aqui é o material que a gente tá fazendo agora. Me devolve essa. Esse aqui vai pro Anderson. Aqui você já tem a sua. Essa aí você ficou com a pasta passada ou não? Não. Aí, então, a sua. Foi a Leite que você ficou, né, Leite? Aí deu certo. Eu tinha contado certo, tem que dar certo. Não estou muito errado. Bom, na verdade. agora o papel dela vem pra ele, né? Hã? Desse. Dá pro Rafa aqui. Rafa tá escrito em hiragana também, aí essa folha aí, você acompanha nessa, tá? O Rafa, como ele já está na escola, ele não vai precisar do livrinho do hiragana. Não sei se vocês perceberam, esse livrinho que está junto aí. Alguém tá sem? Você tem esse aqui? Sobrou? Ah, que eu tinha contado eu também pra mim. Tá todo mundo com esse livrinho? Só o Rafa não precisa. A semana passada eu ia começar com esse livrinho e acabei já atropelando tudo e acabamos não usando. Vocês começam esse livrinho de trás para frente. Vira ele
do outro lado. O que a gente vai fazer aí? Você percebe que é bem infantil, né? Eu tô sem o livro. Presta atenção, eu peguei lá. Se vocês verem bem aqui, ó, tá escrito aqui, Okeiko Nurie. Esse Nurie é de pintar. Nurie é para aquela, como é que fala? De colorir, né? No Brasil a gente tem, né, como é que é a ilustração, né? Livrinho para colorir. Na verdade é bem para criança mesmo, sabe? Só que o que é legal isso aí? É que a gente está aprendendo igual criança mesmo, porque não é a nossa língua, né? A gente tem que ir passo a passo, por quê? Por que o japonesinho, ele entra na escola, na verdade, igual o Rafa nasceu aqui, né, Rafa? Você nasceu no Japão. Só que pelo fato dele estar numa família brasileira, né, meu filho foi assim também, a gente só fala português em casa, não aprende o Nihongo, e de repente o moleque entra na escola. Aí, comparado com os japonesinhos, parece que ele está atrasado. Mas na verdade ele não está atrasado, porque os japonesinhos também, quando eles entram na escola, apesar de eles conseguirem se comunicar, tem um monte de vocabulário que eles não sabem também. Só que lógico, para eles é mais fácil porque o professor explica. Por exemplo, quando o professor chega para ele, por exemplo, se eu falar para vocês uma palavra, vocês já vão saber mais ou menos o que é. Benkyo. Benkyo é estudar, né? É o estudo, na verdade. Estudo é Benkyo. Só que na escola, a professora vai chegar e falar assim, o Rafa sabe dessa palavra. Jugyo. Jugyo. Jugyo é a hora da aula, sabe? Aí o japonesinho ele não sabe o que é Jugyo, porque os pais dele não usam dentro de casa a palavra Jugyo. Fala Benkyo também. Igual a gente, essa palavra é mais simples. Aí a criança não sabe, daí a professora vai explicar para ele. Jugyo wa Benkyo no jikan desu. O Jugyo é a hora de estudar. Aí, entendi. Aí ele vai somando vocabulário. E com a gente vai acontecer a mesma coisa. A gente vai somar vocabulário. Então a gente vai pegar esse livrinho aí, a primeira página, né? Começa ele de trás para frente. Pode rabiscar, tá? Esse livro é seu. Não tem, vocês mesmo, se vocês não gostarem da aula e falar assim, não vou continuar, é seu. Isso aí é brinde, né? Pode rabiscar, pode, é seu. Isso aí não esquenta a cabeça não, né? Isso aí é o brinde. Só o fato da pessoa vir na primeira aula, ela já tem um presente, né? Considere um presente mesmo para vocês. E aí agora, caso você fique na aula, isso aí faz parte do material. Nos 25 dias a gente usa esse livrinho para a gente estudar. Perdão que eu dei uma esticadinha na aula, nem deu tempo de preparar tudo. Primeira página. Alguém consegue ler as palavrinhas que está aparecendo aí? Quem se arrisca? Se tiver vergonha, não fica com vergonha não, tá, gente? A gente está aqui para errar mesmo. Aqui é um espaço seguro para errar. Você tem que ter consciência disso. Aqui a gente tem segurança para errar. Que é para isso que a gente está aqui. Ou, na verdade, a gente não erra. Ou a gente acerta ou a gente aprende. Aí, a Katiana, já deu. Aí, tem gente que já fez, né? Apareceu aí a letrinha A. Quem esqueceu a sequência dos traços, o livro aí ensina. Vocês podem rabiscar aí, pratica o A, e tem 3 vezes para você praticar o A. Você faz, né? Primeiro traço, segundo traço, terceiro traço. Aí apareceu uma palavrinha aí. A-Ka-Chan. Com essa palavra Akachan, já dá pra gente praticar um pouquinho do que a gente aprendeu a semana passada, né? Formar uma frase. O que você pode falar do Akachan, de acordo com o vocabulário que você tem? Eu vou formar aqui. Vocês lembram que a frase, quando você vai falar que algo é alguma coisa, eu vou colocar aqui, desu, que é a afirmação, certo? Afirmação. O que eu estou falando? A afirmação aqui, que é. Eu tenho a partícula o A
aqui no meio da frase, que ela vai vir sempre depois do que eu chamo sujeito da frase, certo? Vocês lembram disso? Todo mundo comigo? Então, uma passagem a gente falou. Perdão se vocês que não estavam semana passada, mas aqui eu estou dando continuidade no que... Sempre que eu uso a partícula o a, eu estou me referindo a sempre depois do sujeito, que é de quem eu estou falando. Por exemplo, vamos formar uma frase aí. Todo mundo sabe o que é a Katian? A Katian é um bebê, né? Um neném, um bebezinho. Eu quero falar assim, por exemplo, o bebê é bonitinho. O bebê é bonitinho. Primeira pergunta que eu faço: quem é bonitinho? O bebê. Então esse quem, que é o sujeito da frase, que é o principal, depois dele eu tenho que colocar essa partícula o a. Aí a Katia o a é bonitinho, como é que é? Kawaii. Não precisa nem escrever, né? Isso aqui é só para formular a frase. Vamos falar mais coisas desse Akatian. O Akatian, ele é pequeno. Como é que ficaria? O chichai é uma palavra assim, você não vai achar no dicionário, né? Que é como se fosse uma gíriazinha, né? É como se fosse assim, pititico. É a mesma coisa. Tanto é que quando é uns japoneses meio casca grossa, uma vez eu usei o chichai. Você lembra dele, o Lula Molusco, lembra? Eu falei chichai, ele falou assim pra mim, virou pra mim, chisai. E aquele jeitão lá dele lá, que queria corrigir a gente na base da porrada. Quase apanhou várias vezes. A palavra é chisai. Né? Vou até escrever aqui. Você tem um chi, você tem um outro i e você tem um sai. Chisai. Aí, des. Chisai des. Deixa eu escrever mais bonitinho. Chi, i, sa, i. Ficaria em romano, ficaria chi, i, sai. Aí há uma diferença, porque a gente aprende chisai. Mas não é chisai, é chisai. Tem um i prolongado, chisai. Tá? Então, Akachan wa chisai desu. Se eu quisesse falar assim, o bebê não é grande, como é que ia ficar? Eu vou usar o janai. Substituo o des por janai, ou também, vou escrever aqui como de janai. Poderia ser no modo formal também o de wa arimasen. Eu tenho que memorizar isso. Agora é negação, não é afirmação, porque eu quero falar que ele não é grande. Como é que ficaria? Vocês têm o vocabulário do grande. Como é que é grande? É a palavra grande mesmo que eu vou usar. O ki. Também tem dois os aqui, ó. O ki e dois is. Ficaria em hiragana é o ki, i. Aí quando você quer falar que ele não é grande, seria Akachan wa oki janai. Não é grande. Tá entendendo? Ó duas coisas que são importantes. Quando você quer afirmar, quando você quer negar, entra sempre no final da frase. E a partícula o a que você vai falar do sujeito. Se você ordenar a frase nessa ordem, qualquer coisa que você quiser falar, vai ficar legal. Por exemplo, tem uma outra palavra que apareceu aí, tal no i, né, nessa mesma página. Alguém consegue ler o que está escrito nessa? Às vezes você não consegue ler, mas você sabe o vocabulário. Cachorro, como é que é cachorro em Nihongo? Porque o desenho falou cachorro. Inu. Inu. O que a gente pode falar do inu? Por exemplo, vou usar o mesmo princípio. Vocês estão percebendo que sempre aqui que está entrando no final aqui são adjetivos que eu estou colocando, formando essas frases, né? São adjetivos. A gente fala alguma característica do sujeito aqui no caso, né? Grande, é pequeno. No caso aqui a gente pode falar da cor do cachorro, né?
Por exemplo, eu quero falar assim, o cachorro é marrom. Né? Como é que fala marrom? Chayo, aí. Como é que fica a frase então? Quem é marrom? Aí eu penso, quem é marrom é o cachorro. Então, inu wa, né? Chayo desu. Se o cachorro fosse preto? Inu wa kuroi desu. Se fosse branco, eu vou usar só cor aqui. Você tá vendo, você tá lembrando do vocabulário, mas você não tá pensando na frase inteira. Mas pra gente treinar, a gente tem que pensar na frase inteira, na verdade. Eu tô fazendo um exercício pra mim mesmo, né? Eu ouço muito podcast. Vocês sabem o que é podcast? Se você tem um smartphone, no seu aparelho deve ter já um agregador de podcast. Principalmente o iPhone já tem, né? O podcast é como se fosse um programa de rádio e tem muita gente fazendo... De qualquer assunto que você quiser saber, você pesquisa, ele vai te dar uma turma que ele tem um canal, é tipo canal de YouTube, mas é rádio. Aí o cara ele posta um programa, muita conversa, tem coisa de ciência e tudo mais, e eu ouço podcast o dia inteiro. E eu sou músico também, eu por um tempo da minha vida dei aula de violão. Foi daí que eu parti pro Nihongo. Eu gosto de ouvir um canal de um cara que é de música. E às vezes ele toca algumas músicas, ele vai contando a história da música e tudo mais, né? Tom Jobim, tal, né? Da música brasileira. Só que começa a tocar a música, eu começo a ouvir as frases em português e começo a tentar fazer uma versão em japonês. Sabe? Não é pegando só as palavras soltas, porque eu pego palavra solta só quando eu não sei a palavra. Porque daí eu vou pro dicionário. É essa palavra que eu preciso. Por exemplo, a pessoa fala lá no meio da música, a tristeza de viver. Eu falo, nossa, tristeza de viver, como é que ficaria essa frase em Nihongo? Aí eu não sei a palavra tristeza, por exemplo. Porque eu sei o que é triste, mas a palavra tristeza mesmo já é um pouquinho diferente. Aí eu vou pro dicionário, aí eu pego as palavras soltas. Só que daí eu vou formando as frases, né? Por exemplo, apareceu na frase lá, o cachorro branco. Exemplo só, né? O cachorro branco. Aí eu formo a frase inteira. Eu falo, nossa, quem que é branco? Inu wa... Aí, shiroi desu. O que mais que eu posso falar do cachorro aí? Me dá umas ideias aí, gente. Agora vamos começar a complicar um pouquinho. Pegar o próprio cachorro aí. Vocês lembram o que eu expliquei a semana passada, que era a partícula no? Vocês lembram? Que a partícula no, ela dá posse para a palavra que vem antes. Ela fala partícula de posse, tá? A função dela é falar que aquilo que vai vir depois aqui é desse cara que veio antes aqui. Por exemplo, se eu falo eu, o atashi, se eu coloco o atashi no, é meu. Se eu falo a Euda é o sujeito da frase. Se eu falo Euda no, é alguma coisa que é dela. Eu vou falar assim, é da Euda, né? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, eu tenho duas palavras. O inu, que é o cachorro, né? Inu, cachorro. E eu vou ter a palavra ashi. Ó, do mesmo A que apareceu aqui, ashi. O que é ashi? Alguém sabe o que é? Pé ou perna? Pé ou perna? Ashi. Ashi, na verdade, é isso aqui. Para o japonês, ashi é daqui para baixo, tá? Lógico que na medicina eles vão dividir, né? Tipo, coxa, né? Mas o japonês comum não usa falar de coxa e tudo mais. Tem as palavras futomomo e tudo mais, mas quando você fala ashi, já está se referindo ao todo ali, desde do pé até a perna, tá bom? Se eu colocasse a palavrinha aqui, ó, inu, né? Inu, e coloquei a partícula no, eu já vou falar que é do cachorro, tá? A tradução aqui seria do cachorro. Mas o que é do cachorro? Eu vou colocar agora
A palavra ashi aqui. O que eu falei aqui nessas 3 palavrinhas aqui? Inu no ashi. Pé do cachorro. É o pé do cachorro, ou a perna do cachorro. Vamos pegar mais uma palavra? Que são com essas palavras que eu vou formar minha frase. Alguém sabe como é que é comprido? Nagai. Ó. Estão vendo que tem bastante vocabulário aí, que vocês têm bastante vocabulário. Mesmo quem está pouco tempo no Japão, você acaba aprendendo as palavras soltas, né? Tsukareta, ohayo, né? Primeira coisa, zangyo, jikan, que é? Yasumi, gomibako, que é o cesto de lixo, né? Essas palavras, otoire, né? A gente vai aprendendo bastante coisa. Nagai. Nagai é comprido. Comprido. Se eu quero falar assim, por exemplo, ó, nagai também é um adjetivo. Eu vou falar aqui, o pé do cachorro é comprido, ou a perna do cachorro é comprida. Você sabe como é que formaria essa frase? Aí eu pergunto, é comprido? Mas o que é comprido? Esse é o sujeito da frase. Quem que vai ser o sujeito da frase? Vai ser tudo isso aqui, ó. Inu no ashi wa nagai desu. Aí tem um detalhe. Você aprendendo japonês, cria certas regras para você. Isso aí vai variar de pessoa para pessoa. Mas você tem que criar um padrão. Por exemplo, eu tenho um padrão. Sempre que eu aprendo uma palavra que seja um adjetivo, eu penso... Vai ter uma missa aí. Parece aquela missa do galo, né? É seu, entende? Pode atender, não tem problema não. Não, É mensagem? É mensagem da Bíblia aqui. É o Papa que está ligando você. Desculpa, ele não pode perder a piada. Eu tenho a regra, toda vez que eu aprendo um adjetivo, e ele tem a gente chama no português antônimo. Antônimo é aquilo que é o contrário, né? Por exemplo, nagai, comprido. Qual que é o contrário de nagai? Curto, né? Como é que é a palavra curto? Aí eu não sei, eu vou procurar. Essa é a minha regra. Quando eu não sei um antônimo, aí eu acho que vocês até sabem. O nagai, o antônimo dele, e qual que é? Midikai. Midikai. Deixa eu escrever aqui. Mi, com J, di. Não é miji não, tá? Midikai. Quando a pessoa não está acostumada com os fonemas japoneses, tem a tendência de ler o J como Ji, né? Mas não, é Di. Di. Som de, eu falo mais que som de D, né? Quando a gente escreve DI, né? Di. Midikai. Midikai é curto. Curto. Aí, por exemplo, eu falei que o pé do cachorro, a perna do cachorro é comprida. Inu no ashi wa, né, que é o sujeito, o sujeito de quem eu estou falando, nagai desu. Aí se eu quero falar assim, eu vou usar agora o contrário, né, falar assim, a perna do cachorro não é curta, porque eu já falei que ela é comprida, né, a perna do cachorro é comprida, a perna do cachorro não é curta. Como é que seria? A base aqui é a mesma, inu no ashi wa midikai de wa arimasen ou janai. Midikai janai. Midikai de wa arimasen, que é o mais formal. Beleza? Todo mundo comigo até aqui? Tá difícil? Né? Eu estou tentando ir passo a passo. Essa palavra nagai tem uma coisa que... aprender japonês, gente, é muito mais você aprender uma forma de pensar do que às vezes você aprender a falar. Por exemplo, tem muita coisa que daí a gente pensa, nossa, o que o japonês falou? Por exemplo, o japonês chega para você e fala assim, Nihon ni nagai desu ka?
Quem já está mais tempo já aprendeu o que ele está querendo dizer, mas a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, o Japão é comprido. Eu sabia o que era Nagai, mas falou, Nihon ni Nagai desu ka? Nagai é comprido, sim, só que ele está querendo dar o sentido de o tempo que você está aqui é longo, né? Então quando eles falam assim, Nihon ni Nagai desu ka? Porque tem essa questão de tempo também. O Nagai não é só de uma coisa ser comprida, né? Uma corda comprida, não. Ele tem o sentido de longo tempo também, né? E você pode responder também, se não é muito tempo, mijikai desu, que é um tempo curto. Você vai ficar no Japão um tempo longo? Não, mijikai desu, né? Tipo, alguma coisa assim, tá? Só uma curiosidade, pra gente já aprender aqui. Às vezes o japonês está perguntando alguma coisa de Nagai, por exemplo, nossa, vocês trabalharam pra caramba aquele dia que foi cansativo e tudo mais, chega no fim do dia, o japonês vira pra você e fala assim, que o Nagai, né? Que hoje o dia foi cumprido, né? Tipo aquele negócio de, a gente não falava quem trabalha à noite aqui, hoje a noite vai ser longa. É o mesmo sentido, né? A noite vai ser longa, não é que a noite é comprida, a noite tem o mesmo período de tempo, só que esse sentimento nosso que tem de cansaço deixa a noite longa, né? Então, que é o Nagai, fala muito assim nessas expressões. Bom, vamos seguir, eu falo pra caramba, né, gente? A gente teve o I aí que a gente usou o hino. Vamos virar a página aí? Vira para a próxima página. Treina aí o U. Você já treinou, né, Deus? O Hilário está economizando lápis, hein, Hilário? Treina bonitinho, não quer sujar. Então. Você quer pintar em casa, igual as crianças. Treina aí o U. Sequência dos traços. U. Você tá sem lápis? Quer uma? Não, tem aqui. Tem. O que você falou? Ou você já fez? Não. Não falei nada. Não, falei que sim, que eu tô falando. Perdão. Não, é que eu tava olhando assim quem tá escrevendo e tal. Dá a impressão. É que eu não tava escrevendo. Não, mas você sabe escrever, né? Mais ou menos. Não, porque senão não treina, né? Estou aprendendo ainda. E na verdade essa questão da coordenação motora, da gente praticar, ajuda muito o nosso cérebro a memorizar. É que você sabe que o nosso sistema escolar brasileiro ensinou a gente a ser preguiçoso, né? Verdade, eu falo por mim mesmo. Toda vez que precisa estudar alguma coisa que é muito trabalhoso, seu cérebro já fala pra você assim, deixa disso, mexe com isso não. Vai fazer outra coisa, vai assistir Big Brother, vai relaxar. Mas não, toda vez que o negócio está sendo difícil, você está no caminho certo. Porque é isso aí que vai fazer você... tem um negócio que chama plasticidade cerebral. É isso aí que vai fazer seu cérebro expandir. Tá? Então é o treino. Aproveita e já faz da outra página também, tem o e o K também aí. Aqui. Quem já terminou aí, vamos... É que eu tô indo meio rápido nisso aí, porque são as letras que a gente já treinou, tá? Deixa eu ver quais são as palavras que apareceram aqui no Usagi. Já quer coisa? O que você aqui? Você tá... Sabe por que eu tô sem? Que na verdade... Isso aqui vende no Hyakuen, tá? No sério. Eu compro no Hyakuen esses livrinhos. Eu fui no Hyakuen, a semana passada eu rapelei tudo. Aí ontem eu fui lá, eu acho que não deu tempo dele se repor. Só tinha 3, aí eu peguei os 3. Aí eu fiquei sem. Um vocabulário que apareceu aí no U, por exemplo, foi o Usagi. O Usagi é o coelhinho. E, apareceu a palavra Ehon. Ehon é esse livro ilustrado. Se você quiser escrever no seu caderno aí, Ehon aí que está aparecendo esse livrinho aqui, é livro ilustrado. E, só a palavrinha E, ele já é a palavra desenho, tá? Desenho. É a palavra desenho. E, só a letrinha E. A criança fez um desenho, né, Rafa? Não fala? E o kakimasu. Né? Ela
fez um desenho, escreveu um desenho, né? Errou kakima, só a palavra E é desenho. Errom, todo mundo sabe o que é a palavra rom, né? Rom é livro. Errom então fica livro ilustrado, que é aqueles livrinhos de criança que vai as figurinhas e tal. Não é o gibi, tá? É aquele que tá a historinha contada e um desenho ilustrando a cena. Esse é o errom, tá? Quando eu estava começando a estudar japonês, quem tem filho pequeno sabe que vira e mexe dá febre na criança, você tem que ir no médico com ele, né? Aí você vai lá no pediatra, tá cheio de errom. Aí eu pegava aqueles errom lá e ficava lendo. E é interessante, né? Porque quando você está interessado em aprender, quando você está no médico, aquele momento de espera, nagai, né? É aquele momento longo, você fica ali, nossa, cheio de coisa para fazer. Só que eu ficava naquela, assim, eu começava a ler o livro e eu ficava torcendo para não chamar logo, porque eu queria acabar a história, né? Porque daí chama, você tem que devolver e você vai embora, e aí, quer terminar, né? E você vai aprendendo bastante vocabulário com aquilo. Então é bem legal como é que muda a chave da gente, né? Aquilo que seria um momento assim monótono fica um momento que você não quer que acabe. Bom, errom. Okashi. Alguém sabe o que é okashi? Okashi a gente pode traduzir, por exemplo, da minha filha, quando veio os bilhetes da escola, teve excursão essa semana. Veio lá que era para eles levarem okashi também. Okashi é o salgadinho nosso, tipo chips, guloseimas. Pode ser o doce também, pode ser o bolo. Acho que aqui tem o bolo. Pode ser o donuts. Tudo isso é okashi. É o lanchinho, a guloseima, sabe? Você traduz por guloseima. Eu acho que eu vou parar aqui por hoje do kame. Kame é tartaruga. Posso voltar para vocês aqui. Eu vou parar aqui que a gente vai agora para a lição aqui das folhas. Kame é tartaruga. Eu posso falar alguma coisa do kame? Por exemplo, a tartaruga é lenta. Kame wa? Aí usa aquela palavrinha quando fala assim, ó, seu lerdo. Osoides. É só palavra que a gente sabe, né? Usa muito, né? Osoides. Vamos usar aqui a historinha todo mundo conhece aquela história do coelho e a tartaruga? A tartaruga é osoi. Kame wa osoides. O coelho, ele era na historinha lá que é a tartaruga e o coelho apostando corrida. O coelho, ele é rápido. Qual a palavra que a gente usa para rápido? Hayaides. Então seria, qual que é a palavra coelho? Tá aí no seu livro. Usagi. Usagi wa hayaides. Usagi wa osoi janai desu. Kame wa hayai janai desu. Eu falei ao contrário agora, né? Eles não são rápidos, a tartaruga não é rápida e o coelho não é lerdo. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Só dar um disclaimer aqui. A semana passada eu esqueci de ligar a extensão da câmera e gravou só um pedacinho da aula e acabou a bateria, eu não vi. Aí não gravou. Aí hoje eu já trouxe o fio já e deixei, porque como eu gravei a primeira aula antes com a turma, eu fiquei 1h30 gravando e a bateria é duração um pouco curta, né? Ela gravou uns 10 minutos só e cortou. Só que hoje vai gravar a aula inteira, eu vou postar daí essa aula. Depois, se você quiser assistir de novo. Na verdade, não é nem assistir, como está no YouTube, às vezes se você está no trânsito, você pega um trajeto longo de casa para o trabalho, do trabalho para casa, dá para você ir escutando. Se você estiver com saudade da minha voz, né, você pode. Bom, vamos pegar essas folhas aí. Hoje a gente já está na lição. Vamos tentar fazer as 6 e as 7. A gente tem 50 minutos. Todo mundo com essa folhinha, né? Para quem tem a pasta, eu furei e grampeei. Na verdade, eu só grampeei para mim não me perder nas folhas. Eu aproveito minha filha em casa e para ela me ajudar, para a gente ter aqueles momentos juntos, eu falo, filha, vem ajudar o papai. Aí ela vem e separa as folhas para mim e tal. Aí com essa separação eu acho melhor eu grampear porque fica mais fácil para mim distribuir.
tá? Mas você pode arrancar o grampo e colocar na sua pastinha aí, né? Todo mundo tem a pastinha, se alguém ficou sem, me fala, tá? E daí eu dou. Eu acho que eu não esqueci de ninguém, não. Aí você coloca na sua pastinha e vamos somando aí. Bom, a gente está na lição 6 agora. Deu a bango a namban desu ka? Quem é o sujeito da frase aí, ó? Quem apareceu depois do a. Deu uma bango. A gente está na 6, tá, Rosilene? É a penúltima folha, eu acho. Aí. Deu uma bango a namban desu ka? Quem que é o sujeito da frase? É o deu uma bango. O que é deu uma bango? É número de telefone, né? Então tá querendo saber alguma coisa do número de telefone. O seu número de telefone, namban desu ka? Se desu ka é como é ou o que é. O que é o que? Número do telefone, namban. Namban. Qual é o número? Essa palavrinha. Não é a mesma coisa que o nani, tá? Nani, que significa o que? O que? Ou poderia ser qual também. Nesse caso aqui, no contexto aqui é qual. Qual o que? Esse ban quer dizer número, tá? Número. Ban é número e o nan é só de qual ou o que, tá? Se você pegar no dicionário, por exemplo, eu falo para você, ban é número. Aí você chega em casa, você esquece o que era número. Aí você fala, o professor fala de número. Vou procurar no dicionário, número. Aí você pega um dicionário lá que você tem de palavra português para o japonês, aí você lá acha número. Aí você vai ver um monte de coisa. Você vai ver essa que eu falei hoje, ban. Vai ter a palavra suji. Vai ter... Em inglês também, às vezes tem no dicionário, dependendo do dicionário que você tem, tá lá namba. Eles escrevem em hiragana, em katakana, perdão. Namba, que é do number em inglês. Por exemplo, placa de carro, sabe quando você vai fazer o check-in lá, fazer a transferência, eles falam namba pureto, que é a placa de número, que é esse number mesmo, é do inglês. Aí você fala, eu esqueci o que o professor falou, qual que eu uso? Toda vez que você tem o ban, você já ouviu a palavra ichiban, a gente não fala ichiban, o primeiro, niban, segundo, terceiro, né, e assim por diante. Você está colocando o número em uma ordem. Por exemplo, quando você pergunta qual que é o número do seu telefone, o seu número do telefone, ele obedece uma ordem de organização que quando eu digito aquele número, ele vai para você, porque ele está obedecendo uma ordem. Por isso que se usa a palavra ban e não a palavra número. Que quando você... a palavra número, na verdade, é esse sud aqui também. Você vai achar ele como número. Sud. Só que aí esse número aqui, que é o sud também, você vai ter ele como o desenho. Por exemplo, fala assim... se você olhar aqui, ó, tá escrito sud aqui, ó. Esse livrinho aqui, ó. Que são os números. É o desenho. Quando você está se referindo ao sud, você está se referindo aos desenhos. Desenho do 1, do 2, do 3, do 4. É a diferença entre número e letra. Letra, o que é letra? Eu pergunto para você, o que é letra? Você fala, letra é o A, B, C, D. Isso é letra. Qual que é o número? O que é número? Número é 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Essa é a palavra sud. Agora, quando você usa o ban, é o número organizado de alguma forma. Tá? Só para esclarecer isso aí, para você já entendendo por que no dicionário você vai procurar uma palavra, aparece um monte de palavras e você não sabe qual que você usa naquela situação. No caso, sud, você não vai usar para número de telefone. Por exemplo, se eu falasse assim, anata no denwa bango, não. Anata no denwa wa nan suji desu ka? Fica totalmente estranho. O japonês não vai entender nada. Ele fala, nan suji. Ele vai ficar, será que ele está falando de número de telefone? O cara vai olhar e falar assim, tem algum número escrito nele? Né?
Porque pode ser, né? Alguém organizou o telefone ali, cada telefone tem um número, né? Alguma coisa assim. Não, mas é nanban desu ka? Por isso que você pergunta assim, quando você vai perguntar o telefone de alguém. Denwa nanban desu ka? Todo mundo já me deu o número do telefone. Bom, vou ler a historinha que está aqui. Aqui você tem dois personagens, a Sakura e a Anna. A Sakura fala assim: Tokoro de Anna-san, denwa bango wa nanban desu ka? Tem a tradução aí do lado. Eu vou ler inteira só em Nihongo para vocês verem como é que seria o diálogo. Tokoro de Anna-san, denwa bango wa nanban desu ka? Aí a Ana responde: Rei, Hachi, Rei, Ichi, Ni, San, Yon, e assim por diante, né? Tudo número. Aí ela fala: Arigatou, já, kondo denwa o shimasu, né? Só isso. Vocês entenderam o que está rolando aqui na situação. Mas agora eu vou explicar para vocês a palavra. Toda vez que você ouvir alguém começando a frase com esse tokoro de, é a propósito. A expressão é essa. Tipo assim, o cara aconteceu uma situação e ele quer falar alguma coisa sobre aquilo e ele fala a propósito. Ele começa com tokoro de, né? Aí ela falou assim, a propósito, denwa bango wa nanban desu ka? Que seria, qual é o seu número do telefone? O seu telefone, que número é? Ao pé da letra, a pergunta é essa. Aí ela respondeu, esse eto é quando a pessoa está pensando, né? Então, né, a gente não usa essas expressões no português, é a mesma coisa, em japonês tem, né, sa. O japonês usa muito essas expressões para dar essa característica, ele está pensando. Aí ela farou. Peraí. Japonês aí eu sei. Nossa, ele lembrou da Batian agora, né? Re, hachi, re, ichi, ni, san, yon. Por que ela usou o re? Re também é uma forma de você falar zero. Você pode usar o paro, você pode usar o zero e você pode usar o re. Escreve rei, só que você fala re, é comprido o e no final. Re. Essa é uma coisa que a gente na dicção, por exemplo, a palavra, a gente não fala sensei. O correto não é sensei, é sensei. É o e prolongado no final, sensei. Você pode ver, não é, Rafa, os japoneses, você fala na escola, sensei, não é sensei. Não pronuncia o i do final. Mas ninguém fala o nome, você fala assim. Sensei, né? Tudo que for e e i no final, assim, que tiver um e e i ligado, você prolonga o e. Sempre, essa é a pronúncia correta. Quanto mais você for fazendo isso, melhor vai ficando sua pronúncia. Vai tirando aquela característica do nosso sotaque brasileiro, né? É igual pra gente quando a gente ouve um americano falando. Às vezes o cara tá falando bem, mas o sotaque dele é forte, né? Ele fala, William, nós estávamos na aula e... Não tem essa dicção? Então, conforme você vai treinando essas coisas, você vai melhorando. Então, o rei é zero. Aí ela falou 8, 0, 1, né? E todo mundo sabe contar? Ichi-ni-san até o 10, pelo menos? Que eu tive que aprender isso, né? Eu não sabia. A minha esposa aprendeu desde criança, né? Eu já não sabia nada disso. Aí, arigatou, já. Esse já é só então, né? Kondo, denwa o shimasu, né? Kondo seria assim, na próxima vez, né? Mais adiante, né? O kondo sempre dá aquele sentido de próximo. Na próxima, né? Denwa o shimasu, né? Esse ne do final é só como se fosse a gente colocar um ponto de exclamação no final, tá? É o ne. Denwa o shimasu, né? Vou explicar um negócio aqui, é bem interessante. O japonês, assim como no português, a gente tem as mesmas diferenciações na gramática de verbo, substantivo,
Adjetivo, perdão. O que é que quer dizer esse já? O já tem dois sentidos. Aí nesse caso aí é o então, que ela vai falar mais alguma coisa, né? Da sequência. Só que, por exemplo, se você está conversando com alguém e acabou a conversa e a pessoa fala assim, já né? Esse já daí é o tchau. Já né? Já, eu já vi falar assim, já. Aí esse já é o então, só que a pessoa está pensando em falar alguma coisa. Ela fala já, então, e ela vai falar alguma coisa. Esse aí já é o do então. Agora, se você está conversando com a pessoa e a pessoa fala assim, já né? Já. Ela está dispensando você, na verdade. É verdade, e o japonês é bem seco nesse assunto, ele não tem papo na língua não. Se você está atrapalhando ele, pode ser que ele seja até grosso com você disso aí. Só que, aí você fala, ai credo, sinceramente no começo eu estranhava também o cara fazer isso. Mas é preferível que, hoje eu olho assim, é preferível que a pessoa faça assim, porque eu vejo que eu estou sendo inconveniente. Já aconteceu comigo, eu estou ali e tal, e a pessoa está ocupada, isso no serviço. Aí o cara vira e fala assim, já né? Eu falo, nossa, você já vou menos essa. E eu saio fora. Por quê? Às vezes a pessoa tá, então né, e tá lá querendo ser simpático e tudo mais, mas ele por dentro ele tá se corroendo ali dentro. E você tá ali achando que tá sendo agradável e na verdade a pessoa tá agindo com falsidade com você, é preferível que a pessoa seja grossa mesmo. E falar, já né? Eu tinha um chefe na outra fábrica que eu tava, que ele chegava e falava assim, já né? Eu sou gashi né? Já né? Falava desse jeito. Falou, mano. Só que daí ele se ferrou comigo. Uma hora eu tava ocupado, ele falava comigo, já né? Eu sou gashi né? A hora da vingança chega. Mas é preferível que faça isso do que ficar, tal, você agindo com falsidade, mas daí você sai dali e o cara fala, pô, cara chato do caramba, meu, só me atrapalhou aqui, né? Não, prefiro que dispense logo. Bom, mas vamos lá. Qualquer dúvida, pô. Se eu não ver também, fala, eu tô aqui, ó. Bom, eu ia explicar uma coisinha aqui. Deu uma shimasu. Eu tava falando que no japonês tem a mesma coisa de substantivo, adjetivo, verbo, cada um na sua função. Quando eu comecei a estudar japonês, eu tive que voltar a estudar português. Porque eu tinha esquecido tudo o que era a função de cada coisa, conjugação de verbo, essas coisas, o que é superlativo, advérbio e tudo mais, eu voltei lá a estudar português. Mas foi legal, porque com isso eu aprendi a dar aula. Se você pega a palavra telefone, denwa, né? Denwa escreve assim, denwa. Telefone. A palavra telefone, ela é o nome de um objeto, né? Tanto o kentai denwa quanto o telefone fixo, mas é o nome do objeto. Quando é nome de objetos, você chama no português isso de substantivo, né? Não é? É aquilo que tem substância. Por exemplo, isso aqui, ó, computador. Palavra computador, substantivo. No japonês... Faltando N. Aonde? Substantivo. O N. Entendi você falar I. Falei, nossa, onde que tem I? Perdão. Não liga não, que quando eu tô escrevendo é assim mesmo. Substantivo. No japonês, dá para você pegar muito substantivo e transformar ele num verbo. Por exemplo, no português a gente faz isso também sem perceber. Palavra telefone. Como é que é o verbo relacionado a telefone? Telefonar. Não é? É a ação de você usar o telefone, né? Telefonar. Então, no japonês, como é que você faz isso? Você pega o substantivo, o que der para fazer isso, e você coloca a palavrinha suru ou shimasu. Shimasu não forma massa. Como é que ficou? Denwa shimasu ou denwa suru, né? Denwa shimasu ou denwa suru. As duas formas estão corretas. Uma é formal e a outra é informal. Aqui, a palavra telefone, você transformou ela quando você coloca, seria o verbo auxiliar aqui, transformou ela no verbo
telefonar. Dá outro exemplo. A palavra benkyo. Benkyo não é estudar. Benkyo. Benkyo é substantivo. Qual que é o substantivo relacionado a estudar? É a palavra estudo. Certo? Benkyo é estudo, é o substantivo. Só que se você coloca shimasu ou suru, fica estudar. Você transforma o substantivo em verbo. Isso é uma regra, na verdade. Assim, nossa, muito substantivo, quando faz sentido. Por exemplo, quando você vai jogar tênis ou jogar futebol, você pega a palavra futebol ou a palavra tênis e coloca o shimasu. Pra gente não tem o verbo futebolar, tenisar, não tem, mas japonês tem, como se fosse assim. Então, vou jogar tênis, você fala tênis shimasu. Jogar futebol, saka shimasu. Né? Você transforma ele num verbo. Isso aí serve para muita coisa. Por exemplo, quem trabalhou com Kensa, o que é Kensa? A gente que está um tempo na fábrica, a gente sabe o que é Kensa, não sabe? Inspeção. Inspeção, verificação, conferência, né? Só que não é o verbo. O Kensa é o substantivo. Verificação é substantivo. Inspeção, substantivo. Qual foi o outro que eu falei? Né? Verificar. A verificação é o substantivo. A Kensa é verificação. Agora, quando você vai transformar ela em verbo, verificar, que é o verbo, que é a ação de fazer a Kensa ali, aí você coloca o shimasu. Shimasu. Kensa shimasu. Kensa suru. Deu pra entender? Você vai aprendendo agora, tipo assim, as raízes das palavras, né? Não, você vai fazendo mais sentido pra gente. Você já sabe a diferença. Porque aí você fala, mas não precisa nada disso. Não, às vezes precisa. Dependendo do que você for fazer. Por exemplo, só um exemplo só. A gente não vai aprender isso ainda, porque isso aqui é uma coisinha mais avançada. Vocês sabem quando você fala assim, quando você quer fazer alguma coisa? Expressar. Eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. Só para efeito de exemplo. Não se preocupe se não guardar isso. Toda vez que você quer fazer alguma coisa, você pega o verbo na forma masu, que seria shimasu. Forma masu, shimasu. Aqui, dependendo do que entrou antes aqui, é que você vai fazer essa ação. Ligado a isso, você transforma num verbo qualquer coisa, né? Só que quando você quer demonstrar desejo de fazer isso, eu quero fazer isso, qualquer verbo, você acha a forma masu dele, aí o que você faz? Você só tira o masu e coloca tai. Então seria aqui, shitai. Por exemplo, eu sei a palavra benkyo, aprendi que estudar é benkyo shimasu, quero estudar, como é que fica? Benkyo shitai. Aí você fala, mas não seria mais fácil aprender o shitai direto e memorizar só essa palavra? Não, sabe por quê? Isso aí vai funcionar para qualquer verbo, qualquer um. Alguém sabe ler? Falar a palavra ler? Ler a gente falou a semana passada. Yomimasu. Como é que seria quero ler? Yomitai. Comer. Como é que é comer? Tá? Já deu até a resposta para mim. Mas aí o verbo é tabe-ma-su. Quero comer? Tabetai. Beber.
Nomimasu. Como é que ficaria? Quero beber. Nomitai. Isso aí vai funcionar para tudo. Quero jogar futebol. Sakashimasu, sakashitai. Quero jogar tênis. Tênis shimasu, tênis shitai. Tá vendo? Vai funcionar tudo. Eu tenho que achar a raiz da forma massa. A gente chama... depois que eu tiro o maço aqui, essa parte... Isso é matéria, tá? Essa parte que sobrou chama raiz da forma massa. Raiz da forma massa. E essa raiz da forma massa, eu estou dando só um exemplo para você, que é o desejo de fazer alguma coisa. Mas vai servir para muita coisa. Você vai pegar ele e vai transformar em várias coisas, dependendo do que eu coloco aqui depois. Aqui eu só estou demonstrando o desejo, né? Mas vai servir para outras coisas. Depois eu não vou falar porque senão vai dar nó na cabeça, né? Mas tá vendo? Nossa! Mas da onde que vem os bailes, assim, você tá falando aí, mas a gente já vai estudar isso? Vai, a gente vai estudar. Na verdade, aqui nesse caso aqui, ele significa querer. Querer o quê? Querer o que vier antes aqui. Né? Quero ler, yomitai. Quero beber, nomitai. Quero comer, tabetai. Quero ir. O verbo ir é ikimasu. Ikitai. Tá entendendo? Fica fácil assim, né? Se você aprender a regra, você sabe o verbo, você acha a raiz dele, você transforma. Aí você vai ficando fluente. Você vai soltando a língua, porque o raciocínio vai ficando mais fácil. Por quê? Você sabe a regra. É muito mais fácil você decorar a regra do que você tiver que decorar. Yomitai. Yomitai é quero ler. Tabetai. E solto assim, fica difícil. Se você souber a regra, você nunca mais usou o verbo, mas chegou um momento ali que você lembra da palavra e fala, como é que é mesmo? A forma massa é essa, transforma, beleza. Por exemplo, a gente usa bastante no verão, quando vai conversar com o japonês. Eu fui no lago, foi lá no Biwako. Você nadou? Daí eu falo assim, não nadei porque o tempo estava ruim, mas eu queria nadar. Você sabe o verbo nadar? Oyogimasu. Oyogimasu. Oyogimasu, eu queria nadar, tá? A palavra vai aparecer no meio da conversa. Yogitai dakedo, né? E fala, tem que gawar, né? Yoga nakata. Sabe? Vai ficando fácil você transformar as palavras. Bom, deixa eu ir aqui que já dei umas viajadas aqui, né? Um assunto puxa o outro. Não sei se está interessante para vocês. É que eu vejo vocês olhando com tanta atenção, parece que está interessante. Outra pergunta aqui, quando o japonês vai perguntar o nosso... Geralmente no Brasil a gente fala, me dá teu telefone. Ele fala, me dá teu telefone normalmente, ou ele fala, me dá teu número de telefone? É um número. Deu uma bangô. Justamente essa deu uma bangô, não bandesca, ou deu uma bangô a, só fala isso também. Deu uma bangô a, já está no contexto já que ele quer saber seu número de telefone. Se ele falar assim, não tem essa expressão, tá errado. Que às vezes a gente quer formular da nossa forma de falar em português, você fala assim, me dá seu telefone, tipo, dê uma kudasai. Eu tenho vergonha de repente, eu falo. Dê uma chodai. Na verdade, quando você fala isso, você está pedindo o aparelho do telefone da pessoa. Pois é, isso que eu pensei. Você tem que pensar, dê uma bango. Aí você pode falar assim, mas na verdade não seria o kudasai, seria o shiete kudasai, né? Que seria me ensine, me mostre. Mas se você falar só, dê uma bango lá, ele já vai entender. Ele vai ou anotar para você, ou vai falar, dê uma bango lá, só isso. Já resolveu a questão, tá bom? Aí aqui tá os números, re, que é o 0, né? Pode falar 0 também, ichi, ni, san, yon ou shi. Você sabe por que o japonês, eles inventaram o yon em vez do shi? Por que eles não usam o shi? Da morte. O Hilário tá por dentro do assunto. O japonês, ele é muito veaco, para eles o número do azar é o número 4.
que é o shi. Supersticioso. É, supersticioso. Ele é No muito... Brasil é 13, né? É. Aí, pro Zagalo era o número de sorte, né? O Zagalo ficava somando, tudo dava uma solução que acabava em 13. Eles falam que shi é morte, a palavra shi é morte em Nihongo. Então, quando você está usando o número da morte, que seria o número 4, daí por isso que eles preferem falar o Yon. Tem um cara no meu prédio aí, que a gente mora no 4º andar. Eu moro no 4º andar, no apartamento 404. Que a hora vai lá para tomar café. Eu acho que eles ficam cabreiro. O cara mora no lugar da morte. Só que tem um japonês que é meu vizinho, eu acho que ele tem esquizofrenia. Que parece que ele tem um amigo imaginário. Ele fica trocando ideia com o cara, dá risada junto e tudo mais, né? Só que não tem ninguém. E ele nunca apertava só o andar 4. Toda vez que ele entrava no elevador, ele apertava o 4, 5 e o 6. 4, 5 e 6. Até que a gente chamou a atenção dele, né? O outro brasileiro falou assim, meu, tem gente esperando o elevador vai ter que ir no 5 e no 6, porque você apertou o 5 e o 6, sendo que o elevador só ia até o 4 e ia voltar, né? Aí ele parou. Só que daí um dia eu entrei no elevador e a mãe dele estava saindo do elevador. Daí que eu olho no painel, tava o 5 e o 6 apertado também. Então eu falei, caramba, não é só o cara, a mãe também. Eu falei, não é o fato só de ser louco, é a superstição. Né? Nunca parar só no andar da morte. Mas vamos lá. Yon, shi, go, roku, nana, shiti. O shiti eu já não sei porque que eles usam as duas formas, tá? Nana e shiti, né? Nana e shiti, que é o 7. Hachi, o kyu, ele tem a pronúncia ku também, tá? E o ju, 9 e 10. Eu acho que todo mundo já sabia ler. Por exemplo, porque que é até engraçado, né? Uma das primeiras coisas que eu aprendi no japonês, por causa do que parece um palavrão, que era 9 e meia, né? Por quê? 9 e meia você não fala kyujihan, você fala kujihan, né? Aí eu falei, palhaçada nessa língua, kujihan, 9 e meia. Mas a pronúncia é ku. E é interessante, você já percebeu também que tem uma diferença nessa pronúncia ku, né? Não é ku, é ku. Tem uma na garganta, né? Kujihan, né? O K, ele tem essa pronúncia de sai da garganta, né? Não é o K, igual a gente fala, é K, né? Você dá uma arrastada, né? Bom, vamos lá. Oshimasu, fazer. Shimasu é um verbo que significa fazer. Pode ser realizar também, tá? Pode-se usar esse verbo para se falar de várias ações combinando-as com substantivos. Benkyo, estudo. Aqui ele usou, dá para se usar Benkyo ou Shimasu. Ó, você vê que apareceu um O no meio aí. Que seria fazer um estudo. Na verdade, a tradução, quando é Benkyo ou Shimasu, é fazer um estudo. Agora, Benkyo shimasu, do jeito que eu falei aqui, sem o O no meio, é o verbo estudar, tá? Caso o sujeito seja eu estudo. Benkyo shimasu, que eu vou fazer um estudo. Ryori, ryori é comida, mas não é comida. Se você for procurar dicionário a palavra comida, você vai ver lá, tabemono. Né? Mas não, o ryori é comida de culinária. Sabe? Por exemplo, Burajiru ryori seria comida brasileira. Comida típica brasileira. Tipo a culinária brasileira, né? Tai ryori, a culinária tailandesa. Nihon ryori, às vezes eles perguntam, Nihon ryori, suki desu ka? Aí, ryori, o que é ryori? Tabemono, suki desu ka? Aí você entende, né? Mas perguntando se é a sua comida do Brasil, né? Que você está comendo? Na verdade eles perguntam, nesse caso que eu falei, Nihon ryori, suki desu ka? Você gosta de comida japonesa? Suki desu ka, que é gostar, né? Então, ryori, comida, de culinária. Agora, quando é cozinhar, você pode usar ryori shimasu, que é cozinhar, que é o verbo, ou ryori o shimasu, é cozinhar uma comida. Tá? Caso o sujeito seja eu faço comida. Ryori o shimasu. Aí a onomatopeia do dia, que é aqueles barulhos que viraram palavras no japonês, né? É igual pra gente falar uau uau, que é o símbolo do cachorrinho pra criança, é bem infantil, né, pra gente.
Mas no japonês não é infantil. Você usa... O que foi, Elda? Mas não parece não, né? Ela falou que o pururu não tem nada a ver, né? Mas É que antigamente os telefones faziam... Eu tô imitando, né? Você viu que perfeição a imitação de telefone? Sou um telefone. Imitação de telefone. Agora eu sei mais. Não tinha um personagem do Zorra Total que era o Severino? Severino, faltou o chuveiro. Eu sou o chuveiro, eu sou o telefone. Né? Então é o barulho do telefone, o purururu. Na hora que eu vi essa aqui a primeira vez, eu pensei em pururuca. E o outro é o rim também, os dois são para telefone. E rim era porque aquela campainha parecia pão de táxi, né? Lembra dos pão de táxi antigos? Que era uma campainha mesmo, parecia ficar... Né? Vocês são desse tempo, gente? Eu tinha esse telefone em casa, aquele de disco, né? Você lembra? Você lembra disso, né? Não é igual essa, não. Mas no Brasil fala trim, aqui tá rim. Aqui é rim, eles falam rim. Você sabe como é que o cachorro faz aqui? O cachorro não faz uau uau, ele faz uan uan. Ele late em japonês. Aí o japonês ele fala que faz uan uan. O gato, como é que o gato faz no Brasil? Miau. Miau. Se for baiano ele fala meau. Né? Você sabe a história do... O baiano tinha perdido o gato, daí ele chega na sala e fala, deixando. Aí o gato responde, meau. Não. O gato aqui eles falam que faz niá. nada a ver. Ele fala que faz niá. O sapo, ele faz quero. Bom, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Caramba, uma coisa puxa. Eu tenho essas dislexias, assim, vai puxando um assunto, vai para o outro lado. Agora, outra conversa aqui, tá? Se vocês tiverem pergunta, tá só a Neide que tá perguntando, mas pergunta, não fica com vergonha não. Pergunta aí, Hilda. Hoje eu tô de boa. Vamos lá. Shukurimu wa arimasu ka? Shukurimu wa arimasu ka. Essa palavra shukurimu, ela vem, acho que do inglês, né? Eu não sei como é que é em inglês, na verdade. Alguém fala inglês aqui? Pode me ajudar. O shukurimu, todo mundo sabe o que é o shukurimu? É aquela... Parece um... O que parece aquilo lá? Eu nem sei. Em português, alguém sabe como é que chama aquilo? Eu não sei em português. Na verdade, eu nunca tinha comido aquilo no Brasil. Eu não sei, é um traquinho com creme. É um bolo, ele é meio oco, né? Ele não é uma massa cheia, né? Ele é meio oco com creme dentro, né? Aquele lá é o shukurimu. Aí ela perguntou aqui, aqui é uma pergunta. Shukurimu wa arimasu ka? Arimasu ka é o verbo aru. Todo mundo sabe o que é o verbo aru ou arimasu? Aru ou arimasu. Arimasu. Deixa eu escrever em romanji. Aru, arimasu. Eu tenho que tomar muito cuidado quando eu estou escrevendo em romanji, porque eu não sei o que acontece comigo. Quando eu penso em japonês, que eu estou pensando nas palavras em japonês, eu começo a escrever em kanji e hiragana. Parece que muda o lado do disco aqui no meu cérebro. Aí eu tenho que ficar tomando cuidado quando eu vou escrever em romanji, porque daí eu escrevo tudo errado. Em português também escrevo errado. Mas aqui o verbo é ter, tá? O aru ou arimasu. No caso, quando colocou o ka no final, arimasu ka, é a pergunta. Tem? Pergunta, tem? Eu trabalhava com um cara em 97. Você vê, aí vocês começam a calcular a minha idade. Em 97 eu estava com 20 anos. Ele aprendeu que o aru era ter. E o nai, ele não tinha aprendido que o contrário de ter, o contrário é o nai, né? Que é não ter. Nai, você já está falando não ter, né? Só que eu não sei porquê, ele aprendeu que o nai era negativo, mas ele aprendeu que era só não.
Aí a gente trabalhava na Sony, ali em Koda, em Okazaki. Ali, né? E uma vez o japonês, eu já falava um pouquinho assim, eu conseguia me comunicar, né? Um pouquinho assim japonês. E o japonês chegou bravo assim que ele tinha ficado bravo com o japonês, que ele tinha xingado o japonês, xingou mesmo. Mas o japonês falou, não sei, ele falou um negócio ali, eu não entendi nada e ele ficou bravo. Aí daí eu encontrei com ele e ele falou assim, pô, japonês burro do caramba, mano, tô falando pra ele que não tem a peça lá e o cara não entende. Aí eu falei, mas o que você falou pra ele? Ele falou assim, falei que não tinha a peça. Eu falei, não, o que você falou em japonês? Aí ele falou assim, burrin arunai. Tem não. Aí o japonês falou assim, tem ou não tem? Ele, arunai. Aí o japonês, não, tem ou não tem? O japonês não estava entendendo. Ele falou assim, aí eu falei, nós, você falou pra ele, tem ou não tem? Aí ele falou assim, não, mas eu falei pra ele, arunai, não tem. Eu falei, meu, é só você falar nai. Aru é tem. Nai é não tem. Não tem essa junção no japonês. Aru, nai. Eu acho que foi a primeira aula que eu dei de japonês. Eu nem sabia falar japonês. Eu acho que foi a primeira aula, porque eu fui explicar para ele. Não é igual no português. Não é que a gente pensa juntando nas palavras que vai formar aquilo. Não, se você fala assim, você está dando dois sentidos. Aí o japonês não está entendendo. Ele quer saber se você está falando que tem ou se não tem. E você responde toda hora, arunai, arunai. E fica bravo ainda e chama o cara de baca. Tipo assim, daí o cara, pô, baca é você, né, cara? Você não entende, está deduzindo as coisas. Burrinho arunai. Aí não esqueça dessa história. Não vou citar o nome porque... Então só basta dizer. Pessoal, o cara assistiu o vídeo e falou, um abraço, fulano. Ele vai lembrar dessa história. O que você falou, Lídia? Só basta falar nai. Só nai. Não tem é nai. Ou também o formal, o mesmo verbo, não tem nada a ver. Ó. É nai ou você pode usar o arimasen. Que aí é do arimasu aqui, né? Esse verbo aqui, na forma negativa, é só você colocar o masen no final. Todo verbo que for maço, você coloca o masen no final, fica negativo. Né? Bom, vamos lá. A Ana é a Sakura e uma vendedora. Tem o terceiro personagem aqui. O vendedor é o Ten-in, é o funcionário da loja. Keiki ga ippai arimasu, né? Ela tá só uma afirmação aqui, né? Keiki ga ippai arimasu, né? Keiki é bolo. Ippai, a gente aprende essa palavra bastante, né? Muito, né? Keiki ippai arimasu, né? Tem muitos bolos, não? Aí, sumimasen, shukrimo wa arimasu ka? Com licença. Tem o shukrimo? Vai responder arunai. Hai, kochira desu. Lembra da semana passada? Eu falei a diferença do kochira, sochira, atira. O que é esse kochira? Sim, é por aqui. Por aqui. Se fosse por aí, sochira. Se fosse por lá, atirar. Né? Mas eu não vou falar sobre isso hoje de novo, não. Esse eu não me esqueço mais atirar. Atirar. Dá um tiro. O cara tá correndo, atirar! Pá! Tá lá mesmo, né? O cara cai lá. Aí ela falou, hai, kochira desu. Aí a Sakura falou, shukrimu o futatsu kudasai. Aí que os brasileiros escorregam, né? Porque é a outra forma de contar. Até o ichi, ni, san, beleza, né? Hitotsu, futatsu, mitsu. Passou do 4 já começa a ficar complicado, né? Yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu, to. Né? Depois a gente vai aprender um por um, né? Essa forma de contar. Tá bom? Mas você, garanto que você usa no restaurante kore, hitotsu, que a gente come tudo kore, né? Você chega no restaurante, cardápio que o brasileiro mais come, kore. Né? Kore, hitotsu. Kore, futatsu. Kore, né? Só come kore. Se eu tiver desenho... Nossa, já passei uns apuros. Mais difícil, né? Já passei uns apuros. Uma vez eu entrei no restaurante, eu nem lembro onde que a gente estava, estava num lugar que a gente não conhecia. Falamos, vamos comer. Aí entramos.
Aqui a gente pega o cardápio, não tem desenho, tudo em kanji e até o preço era em kanji. Né? Que os números estão tudo em kanji. Você não sabe nem quando você vai pagar no final, né? Isso que é o medo. E agora no tablet, né? Assim, não tem mais assim. A maioria no tablet. Ah, sim, no gasto, no sukiá, tá assim, né? Não, pra mim, na verdade, eu até prefiro, por causa da timidez, né? Que às vezes você tem medo de falar errado e tal, né? Eu quero falar o japonês correto. Ali, na verdade, me deixa mais vagabundo, né? A minha leitura é boa, né? Então eu leio de boa. Bom, dicas de gramática. Aqui a historinha de boa, né? Não tem problema não, né? Ela foi lá, falou que tinha bastante bolo, perguntou se tinha chucrimo, a funcionária falou, tá por aqui, ela falou, me dá 2. Futatsu kudasai, chucrimo. Ga arimasu. Ga é uma partícula colocada depois de um substantivo que indica o sujeito de uma sentença. Basicamente, a partícula Ga é usada para introduzir uma pessoa ou coisa em uma conversa pela primeira vez. O Ga, na verdade, ele tem a mesma função do A, tá? Lembra? Sujeito, ele tem a mesma função do A, que ele vai vir sempre depois de um sujeito. Porém, tem situações que não é correto usar o Ga, a gente vai aprendendo no decorrer do tempo. O Ga, ele é muito forte. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Por que a gente fala assim? Você vai se apresentar, você fala assim, Watashi wa William desu. Eu sou o William. Por que eu não falo Watashi ga William desu? Aí eu aprendi com o Fábio, isso aqui, o Fábio lá da Daniela, trabalhava com ele. Eu falo assim, o Ga, ele fica um negócio meio, parece uma imposição. Sou o William. Tipo, fica um negócio meio esquisito assim. Esse cara estudou em escola japonesa, ele falou. Então, é porque é muito forte essa partícula. Só que tem usos para ela. Depois a gente vai aprender. Ela é complicada. Na verdade, eu vou falar para você. Eu já vi várias explicações sobre o Ga, mas nenhuma que me convenceu. Porque sempre chega num tempo que ela escorrega. Só que aí eu formulei a minha própria explicação. E tá dando certo. E eu fui conversar com o japonês falou assim, não, é isso mesmo, cara. Eu vou escrever um livro ainda, explicando a partícula Ga, o conceito dela. Mas é legal, vocês vão entender. Arimasu é um verbo, eu já falei disso, e indica a existência de objetos ou coisas. É o ter, né? Que eu falei. Keiki ga arimasu. Tem um bolo. Por que usou o Ga aqui? Porque ela é forte, o bolo está ali, sabe assim? A existência do bolo não depende da vontade de alguém, alguma coisa assim. Ele está ali, pronto, acabou, né? Por isso que a partícula Ga aparece aqui. Keiki ga arimasu. Tsu, contador para coisas como bolo. O que seria isso? Que vai entrar no acentuador. Hitotsu futatsu. Caso o número seja seguido pelo contador tsu, o modo como contamos de 1 a 10 muda, que é o Hitotsu, Futatsu, Mitsu, que apareceu aqui, né? A gente vai aprender uma por uma. Aí vamos ver aqui as onomatopeias do dia. Paco Paco. Paco Paco. Esse aqui eu não conhecia, sinceramente. Som de alguém comendo algo com muito apetite. Nossa, eu não conhecia isso. Esse Mogo Mogo eu conhecia. Mogo Mogo. Som de alguém mastigando com a boca fechada. É aquela da boca cheia. Esse aí eu conhecia. Agora o Paco Paco eu não conhecia não, tá? Paco Paco. Tô aprendendo também com vocês. Beleza? Bom, o que eu ia fazer hoje era só isso. A gente treinou o livrinho e conseguimos terminar as 2 lições. Eu vou colocar o vídeo. Hoje foi, tá gravando até agora. Se vocês quiserem assistir de novo, ouvir e tal, vai estar lá.